dívida ativa e a execução fiscal representam importantes mecanismos utilizados pelo Estado para buscar a cobrança dos créditos tributários não pagos pelos contribuintes. Dentro do sistema tributário brasileiro, não basta apenas existir previsão legal do tributo e atuação administrativa do fisco. Também é necessário que o ordenamento jurídico estabeleça procedimentos capazes de permitir recuperação dos valores devidos aos cofres públicos. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito atingir a marca de 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a alcançar esse objetivo. Vamos lá! Quando o contribuinte deixa de pagar um tributo que era regularmente exigido, o crédito tributário pode passar por etapas administrativas específicas até chegar ao momento da cobrança judicial. Nesse contexto, destacam-se a inscrição em dívida ativa e o procedimento de execução fiscal. A dívida ativa corresponde ao conjunto de créditos pertencentes à fazenda pública que não foram pagos dentro do prazo legal e passaram por regular procedimento administrativo de inscrição. Na prática, após o encerramento das etapas administrativas relacionadas à constituição do crédito tributário, caso não ocorra o pagamento pelo contribuinte, o débito pode ser formalmente inscrito em dívida ativa pelo ente público competente. Essa inscrição possui grande importância jurídica porque transforma o débito em título formal apto a fundamentar uma futura cobrança judicial. A dívida ativa pode envolver não apenas créditos tributários, mas também outros débitos de natureza não tributária pertencentes à fazenda pública. Entretanto, dentro do direito tributário, a maior parte das discussões concentra-se na dívida ativa tributária. O procedimento de inscrição em dívida ativa normalmente ocorre após verificação administrativa da existência do débito, identificação do devedor e confirmação da exigibilidade do crédito tributário. Depois da inscrição é emitida a chamada certidão de dívida ativa, frequentemente conhecida pela sigla CDA. A certidão de dívida ativa possui enorme relevância prática, porque funciona como título executivo, utilizado pela Fazenda Pública para o ajuizamento da execução fiscal. Na prática, a CDA contém informações relacionadas ao débito, como identificação do devedor, origem da dívida, valor devido, fundamento legal da cobrança e demais elementos previstos na legislação. A certidão, regularmente emitida, possui presunção relativa de legitimidade e certeza. Isso significa que o crédito nela representado é presumido válido até eventual demonstração em sentido contrário pelo contribuinte. Essa presunção fortalece a posição processual da Fazenda Pública na cobrança judicial dos créditos tributários. Outro aspecto importante é que a inscrição em dívida ativa pode gerar diversas consequências práticas para o contribuinte. Além da possibilidade futura de execução fiscal, o débito inscrito pode ocasionar restrições relacionadas à obtenção de certidões negativas, participações em licitações, contratação com o poder público e acesso a determinados benefícios fiscais ou administrativos. Em muitos casos, a inscrição em dívida ativa também pode resultar em inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplência mantidos pelos entes públicos. Por isso, a regularidade fiscal possui grande relevância prática, tanto para pessoas físicas quanto para empresas. Após a inscrição em dívida ativa, caso o débito permaneça sem pagamento, a Fazenda Pública pode ajuizar a ação de execução fiscal. A execução fiscal corresponde ao procedimento judicial utilizado pelo Estado para buscar cobrança forçada dos créditos inscritos em dívida ativa.
Esse procedimento possui uma disciplina própria prevista em legislação específica e apresenta características diferenciadas em relação às execuções comuns existentes no processo civil. A execução fiscal pode ser proposta pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios e também por determinadas entidades públicas autorizadas legalmente. Na prática, a Fazenda Pública ajuiza a ação judicial apresentando a certidão de dívida ativa como fundamento da cobrança. A partir disso, o Poder Judiciário passa a atuar na tentativa de satisfação do crédito tributário devido. Um dos primeiros atos de execução fiscal costuma ser a citação do devedor. A citação possui o objetivo de informar formalmente o contribuinte acerca da existência da ação judicial e permitirá a adoção de medidas relacionadas à defesa ou o pagamento do débito. Após a citação, o devedor normalmente pode realizar o pagamento, apresentar garantia ou adotar medidas processuais previstas no ordenamento jurídico. Caso não ocorra o pagamento voluntário, podem surgir atos destinados à localização e constrição patrimonial do executado. A execução fiscal possui forte relação com a responsabilidade patrimonial do devedor. Em regra, os bens e direitos do contribuinte respondem pelo pagamento do crédito tributário regularmente cobrado. Na prática, isso significa que podem ocorrer medidas de penhora sobre o patrimônio do devedor para futura satisfação da dívida tributária. Dinheiro em contas bancárias, veículos, imóveis, aplicações financeiras e outros bens patrimoniais podem ser alcançados conforme as regras processuais aplicáveis. O sistema jurídico brasileiro desenvolveu diversos mecanismos eletrônicos destinados à localização de patrimônio do executado. Atualmente, é bastante comum a utilização de sistemas informatizados para a busca de ativos financeiros, veículos registrados, imóveis e outras informações patrimoniais relevantes. O avanço tecnológico tornou a execução fiscal mais integrada aos sistemas eletrônicos de controle patrimonial e financeiro. Outro aspecto importante é que o executado possui direito de defesa dentro da execução fiscal. Embora a Fazenda Pública possua mecanismos processuais favorecidos para a cobrança dos créditos tributários, o contribuinte continua protegido pelas garantias constitucionais relacionadas ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Assim, o devedor pode apresentar medidas processuais destinadas a questionar a legalidade da cobrança, a existência do débito, erros formais da certidão de dívida ativa e demais irregularidades eventualmente existentes. As discussões na execução fiscal frequentemente envolvem temas como prescrição, nulidade da CDA, pagamento já realizado, ilegitimidade do executado e excesso de cobrança. Outro ponto relevante é que a execução fiscal possui enorme impacto prático sobre empresas e atividades econômicas. Muitas empresas enfrentam dificuldades financeiras relacionadas ao acúmulo de débitos tributários inscritos em dívida ativa. Em alguns casos, execuções fiscais podem comprometer o funcionamento empresarial, dificultar a obtenção de crédito, gerar bloqueios patrimoniais e afetar a continuidade das atividades econômicas. Por isso, programas de parcelamento tributário frequentemente desempenham um papel importante na regularização de débitos fiscais. Os parcelamentos permitem o pagamento gradual das dívidas tributárias, conforme condições previstas em lei, possibilitando ao contribuinte regularizar a situação fiscal sem necessidade imediata de constrição patrimonial mais intensa. Outro aspecto relevante envolve o grande volume de execuções fiscais existentes no Poder Judiciário brasileiro. A cobrança judicial de créditos tributários representa uma parcela significativa dos processos em tramitação no país. A elevada quantidade de execuções fiscais relaciona-se tanto à complexidade do sistema tributário brasileiro quanto ao grande volume de inadimplência tributária existente.
Em muitos casos, os processos permanecem durante anos em tramitação, em razão da dificuldade de localização de patrimônio do devedor ou da existência de discussões jurídicas relacionadas ao débito. Esse cenário gera desafios relevantes para a eficiência da arrecadação pública e para o funcionamento do sistema judicial. Outro ponto importante é que a execução fiscal não possui apenas finalidade arrecadatória, ela também desempenha a função relacionada à preservação da concorrência leal no ambiente econômico. Quando determinados contribuintes deixam de recolher tributos de maneira reiterada, podem surgir vantagens competitivas indevidas em relação àqueles que cumprem regularmente as suas obrigações fiscais. Assim, a cobrança judicial dos créditos tributários também busca reduzir distorções concorrenciais e preservar o equilíbrio econômico. A dívida ativa também possui relevância econômica para os entes federativos. Os valores inscritos representam expectativa de recuperação financeira futura e influenciam o planejamento orçamentário da administração pública. Além disso, a recuperação eficiente dos créditos tributários auxilia no financiamento das atividades estatais e na manutenção das políticas públicas. Outro aspecto relevante envolve a possibilidade de protesto da certidão de dívida ativa. Atualmente, muitos entes públicos utilizam o protesto extrajudicial como mecanismo destinado a estimular o pagamento dos débitos tributários antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal. O protesto pode gerar restrições creditícias ao devedor e aumentar a pressão econômica relacionada à regularização do débito. Esse mecanismo tornou-se bastante utilizado como forma de cobrança extrajudicial dos créditos inscritos em dívida ativa. Além disso, a Fazenda Pública frequentemente utiliza sistemas de negociação, transação tributária e regularização fiscal destinados à recuperação consensual dos créditos tributários. A transação tributária ganhou destaque nos últimos anos como mecanismo voltado à solução negociada de conflitos fiscais e recuperação de créditos considerados de difícil cobrança. Outro ponto importante é que a execução fiscal deve respeitar limites constitucionais e processuais. O Estado possui instrumentos especiais de cobrança, mas a sua atuação não pode ocorrer de maneira arbitrária ou abusiva. A constrição patrimonial do executado deve observar regras legais relacionadas à impenhorabilidade de determinados bens, proporcionalidade das medidas executivas e preservação das garantias fundamentais do contribuinte. O equilíbrio entre proteção da arrecadação pública e respeito aos direitos individuais constitui elemento central dentro da execução fiscal contemporânea. O estudo da dívida ativa e da execução fiscal demonstra que o sistema tributário brasileiro possui mecanismos específicos destinados à efetividade da arrecadação estatal. A tributação não depende apenas da criação do tributo e da fiscalização administrativa. Também exige instrumentos capazes de transformar o crédito tributário em receita efetivamente arrecadada pelo Estado. Ao mesmo tempo, o tema revela como a relação entre o fisco e o contribuinte pode evoluir até atingir a fase judicial de cobrança patrimonial. A existência de procedimentos específicos para inscrição, cobrança e execução dos créditos tributários demonstra a importância atribuída pelo ordenamento jurídico à proteção da arrecadação pública. Além disso, evidencia como o direito tributário se conecta diretamente à organização financeira do Estado e à manutenção das atividades administrativas essenciais. Compreender a dívida ativa e a execução fiscal ajuda a visualizar a etapa final da atuação estatal, voltada à recuperação dos créditos tributários inadimplidos. Também permite perceber como o sistema jurídico procura equilibrar eficiência arrecadatória, proteção patrimonial do contribuinte e respeito às garantias processuais fundamentais. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito muda vidas. Conhecer o direito muda vidas. Eu quero te dar os parabéns por ter chegado até aqui. Pode parecer algo pequeno, pode parecer algo simples,
Mas muita gente começa a estudar e desiste logo nos primeiros obstáculos, logo nos primeiros minutos. Você continuou aqui. Isso já diz muito sobre você. Eu percebo que existe uma boa chance de você ser uma pessoa que quer de verdade melhorar de vida. Quer conquistar estabilidade, quer construir um futuro mais seguro. Talvez você esteja estudando para algum concurso público, talvez esteja estudando há pouco tempo, ou talvez já esteja tentando há meses, ou até há anos. Talvez você tenha momentos em que você se sente confiante e outros momentos em que bate aquela dúvida sobre quando os resultados vão aparecer. Isso acontece com muita gente. Mas existe uma característica que costuma estar presente nas pessoas que alcançam seus objetivos. Sabe qual é? Elas continuam caminhando, mesmo quando ainda não conseguem enxergar a linha de chegada. Por isso eu quero te incentivar a seguir em frente. Continue estudando, continue aprendendo, continue acreditando que o esforço de hoje está construindo algo importante para o seu futuro. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muitas vezes, um simples compartilhamento pode ajudar alguém a entender melhor o direito, a encontrar um caminho nos estudos, ou até mesmo a não desistir de um sonho. E antes de terminar, eu quero te apresentar algo novo que eu preparei com muito cuidado para ajudar quem deseja aprender o direito para concursos públicos de uma forma mais simples. Ao longo dos últimos anos, eu percebi que existe uma dificuldade muito comum entre os concurseiros. Muitas pessoas até têm vontade de estudar, mas não sabem por onde começar. Outras tentam aprender o direito por materiais difíceis, cheios de linguagem técnica e explicações complicadas. Com o tempo, elas acabam ficando perdidas, desanimadas e sem saber se estão realmente avançando. Foi justamente pensando nisso tudo que eu criei o Box Direito Básico para Concursos. É um box com 7 e-books, 7 livros digitais, que reúne as 15 matérias mais relevantes para concursos públicos. Em cada matéria, eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas. O objetivo é ajudar você a construir uma base sólida e entender os principais assuntos jurídicos sem complicação. Todo o material foi desenvolvido especialmente para iniciantes. Mesmo que você nunca tenha estudado direito antes, você vai conseguir acompanhar o conteúdo. Eu utilizei uma linguagem simples, direta e amigável. Além disso, eu incluí diversos exemplos práticos ao longo dos capítulos para facilitar a compreensão dos temas. Eu sei que aprender o direito pode parecer difícil quando você olha a quantidade de leis, regras e conceitos envolvidos. Mas a verdade é que quando alguém explica de forma clara e organizada, tudo fica muito mais fácil de entender. E essa sempre foi a minha missão. Há mais de 10 anos eu produzo conteúdo gratuito sobre direito aqui no YouTube. Nesse período eu publiquei mais de 1000 vídeos grátis aqui no YouTube e eu já ultrapassei 50 milhões de visualizações nos meus vídeos aqui. Eu sempre procurei explicar os assuntos de uma forma que qualquer pessoa consiga compreender. E existe uma razão para isso. Lá na escola, eu não fui aquela aluna que tirava nota máxima em tudo. Pelo contrário, eu era uma estudante comum. Em algumas matérias, inclusive, eu chegava a ficar em recuperação. Por isso eu sei exatamente como é a sensação de achar que um determinado assunto é complicado demais. O que mudou a minha trajetória não foi nenhum talento extraordinário, não foi uma superdotação, altas habilidades, nem nada desse tipo. Foi simplesmente a decisão de levar os estudos a sério. Na faculdade de Direito, eu me formei com média 9,5, a maior média da minha turma. E eu recebi uma medalha por esse resultado. E antes mesmo de concluir a graduação, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e em 2 concursos públicos. E tudo isso aconteceu porque eu encontrei uma forma organizada de estudar. Foi essa experiência que eu utilizei para construir esse material que agora eu estou disponibilizando para você. E para complementar os 7 e-books, eu também disponibilizei gratuitamente, como um bônus, o curso Aprovação Acelerada. Nesse curso eu ensino os principais pontos que todo concurseiro precisa conhecer para evoluir mais rápido nos estudos. São 7 aulas
Você vai aprender sobre rotina de estudos, foco, memorização, estudo das leis, definição de objetivos, mentalidade e técnicas para aprender com mais eficiência. Então, no box Direito Básico para Concursos, você tem 7 e-books com as 15 matérias que mais caem em concursos e também 7 aulas para saber como estudar do jeito mais efetivo. E para que você possa conhecer o material com tranquilidade, a sua compra conta com garantia de 7 dias. Você pode acessar, pode ler todos os e-books e decidir se o material é mesmo para você. O link para acessar está disponível na descrição desse vídeo. Mas eu também quero deixar uma mensagem importante aqui. E eu não quero que você se sinta pressionada a comprar alguma coisa agora. O mais importante é que você continue estudando. Se o direito básico para concursos fizer sentido para você, ótimo! Eu acredito que ele seja o caminho mais rápido para construir uma base sólida para sua preparação. Mas você também pode continuar aprendendo através dos conteúdos gratuitos que eu publico aqui no canal. Existem centenas de aulas e dezenas de playlists organizadas para ajudar quem está começando. Se você criar o hábito de assistir alguns vídeos todos os dias, mesmo que sejam poucos minutos por dia, em pouco tempo você já vai perceber uma diferença enorme no seu conhecimento. O importante não é estudar de forma perfeita. O importante é continuar avançando. Uma página lida hoje é melhor do que nenhuma página. Uma aula assistida hoje é melhor do que deixar para começar amanhã. E eu acredito que você consegue chegar mais longe do que você imagina. Você já demonstrou interesse em aprender, você já deu o primeiro passo. Agora basta continuar caminhando. E para te ajudar nessa jornada, eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para você assistir em seguida. Aproveite esse momento e assista pelo menos mais um vídeo hoje. Cada novo aprendizado pode te deixar um pouco mais perto dos seus objetivos. Eu espero te encontrar no próximo vídeo. Até!